aí pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, estamos em mais uma aula sobre pressão, tá? Vamos estudar esses conceitos que são muito importantes, ainda mais para o Enem que está chegando por aí e todos os vestibulares do Brasil. O primeiro conceito que nós temos que estudar sobre pressão é do que ela depende. Vamos pensar o seguinte, se tu estender teus dois braços, um de frente para o outro assim, e eu analisar o seguinte, peço que tu faça a mesma força nas duas situações. Exerce uma força contra a tua veia aqui, tá? E tu vai sentir um certo desconforto. Se eu pegar e em vez de exercer essa força com a palma da minha mão aberta e eu exercer com a ponta dos meus dedos, o que eu vou notar? Que a força que eu estou fazendo é a mesma, mas esse desconforto aumenta. Ou seja, esse desconforto que eu estou sentindo é devido à grandeza chamada pressão, que eu posso definir ela de uma maneira matemática como sendo o quê? A força que eu aplico sobre uma determinada área. Se eu pegar esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, quando eu diminuo a minha área, o que acontece? Essa minha grandeza pressão aumenta, por mais que eu faça a mesma força. Se um dia tu for subir no telhado da tua casa para tapar alguma goteira, tu nota que não é uma boa ideia tu ficar na ponta dos pés. Por quê? Tu fica mais magro ficando na ponta dos pés ou fica mais pesado? Não, a tua massa, a força que tu vai exercer vai ser a mesma. O que vai mudar é essa área fazendo com que, se essa área for pequena para uma mesma força, essa pressão vai ser grande. Pensa naquele famoso experimento que os rapazes ficam deitados em camas de pregos. Por que ele consegue fazer isso? Primeiro, que tem um monte de prego, pede para ele sentar em um só. Vamos ver se ele vai conseguir. Se ele sentar em um só prego, essa área vai ser muito pequenininha, fazendo com que a pressão seja gigante. Então eles não estão fazendo nada fora do nada sobrenatural, eles simplesmente estão usando o conceito de pressão a favor deles. Meninas, tá? Vocês meninas que quando usam esses sapatos com esse tamanco agulha, não lembro o nome agora, que eu geralmente não uso mais isso, né? O que eu vejo? Que se por um acaso vocês meninas pisarem com esse saltinho na pontinha do minguinho de alguém, o que acontece? Acontece que vai doer um pouquinho no dedo da pessoa, mas dói por quê, né? Essa área vai ser pequena. E de novo, como a área é pequena e eu estou exercendo uma força numa área super minúscula, vai ter uma pressão gigantesca, daí pode até destruir o teu dedo. Outra coisa, meninos, né, para não falar que eu só falo de meninas, não que meninas não possam pregar, mas só para deixar mais um contraste bonitinho, tenta pregar um prego ao contrário. Se tu botar aquela parte onde é pontiaguda para cima, o que acontece? Se eu tentar pregar ele pela cabeça do prego, eu noto que, de novo, aquela área vai ser grande. Por quê? Se eu for dar uma batida, vai ser muito mais difícil de eu fazer ele perfurar uma madeira se eu estiver colocando a cabeça dele em contato com a madeira. Se eu virar ele e colocar a área menor, a pressão é muito maior, fazendo com que ele perfure de uma maneira muito mais fácil. Mesma coisa de uma agulha. Se tu for furar um braço de alguém com uma agulha, é uma área super pequena. E aí o que eu vejo? Que eu fazendo pouca força eu consigo perfurar o braço da pessoa. Tenta furar o braço de alguém com uma bola de vôlei. O que vai acontecer? Tu vai precisar de uma força muito alta, porque a área de uma bola de vôlei ela é gigantesca em comparação com uma agulha. Certo? Então assim, uma questão que é interessante, por mais que nós não conseguimos ver isso, a nossa atmosfera, o nosso planeta Terra, ele está cheio de ar, tá? E esse ar, por mais que a gente não consiga quantificar simplesmente botando a mão, ele exerce uma força sobre a nossa cabeça. Como eu posso ver isso? Pega uma balança, tá? E enche um balão de ar aqui, e coloca ele nesse lado da balança, e do outro lado bota um balão vazio. O que eu noto? Que onde eu tiver mais massa, a balança vai emborcar. E aí eu verifico que ela não vai ficar em equilíbrio, porque como eu coloquei mais massa dentro do meu balão, ela vai emborcar para um lado, provando o quê? Que o ar, sim, exerce uma força sobre a nossa cabeça. Mas o que é interessante, na parte da química tu vai ter um estudo muito legal sobre a pressão de vapor, aonde que eu consigo ferver a água com uma temperatura mais baixa, então assista as aulas de química aqui, que isso cai direto no Enem. Eu noto o seguinte, aqui eu tenho um mar, tá? Um desenho que vai ser como, eu vou representar o nível do mar, e aqui uma montanha.
O que eu estou interessado? Eu vou analisar a pressão em dois pontos distintos. Então, o primeiro ponto, eu vou colocar esse Pokémon aqui, o chamado Pikachu, numa altura muito grande em relação ao nível do mar. Então, ou seja, botei ele em cima de uma montanha. E agora, numa segunda situação, eu vou colocar o mesmo Pikachu lá embaixo no nível do mar. Vamos considerar que a área da cabeça do Pikachu permanece inalterada. E eu vou ver como que vai funcionar essa pressão que o ar está exercendo na cabeça dele, tá? Então pensa o seguinte, por mais que seja, nós não conseguimos ver o ar, não conseguimos ver os átomos do ar sobre a cabeça dele, sim, tem ar sobre a cabeça do Pikachu e está exercendo uma força. Se tem uma força sendo exercida em uma área, existe pressão. O que eu preciso analisar agora? Eu quero estudar onde a minha pressão vai ser maior. E tu já sabe isso. É só tu utilizar o conceito que nós acabamos de ver e tu consegue ter uma conclusão. Se eu fizer uma coluna de ar na cabeça do Pikachu, vamos supor que o ar acaba aqui, tá? Eu vou ter uma coluna de ar associada a essa altura. Vocês concordam? Então eu vou chamar uma altura de Hzinho. Poderia chamar da letra que eu quisesse, só para comparar com um ponto mais embaixo. Mas antes de eu te perguntar, tu acha que no ponto A eu vou ter mais ou menos ar sobre a cabeça do Pikachu? Pensa, se eu estou analisando toda uma coluna de ar que está sobre a cabeça dele, essa coluna de ar vai ser muito maior do que no ponto B. Concordam? E eu vou chamar ela de Hzão para eu comparar essa minha pressão. Então olha só, se pressão é força sobre área, e a área, a cabeça do Pikachu, é a mesma nas duas situações, onde tu acha que tem mais força sendo exercida sobre a cabeça dele? Se tu tiver um pouquinho de instinto, tu vê que a coluna de ar aqui é muito maior. Ou seja, a pressão sobre a cabeça do Pikachu vai ser muito maior no ponto A. Então, eu começo a notar que essa minha pressão, a pressão do ar, ela depende da minha altura. E eu verifico que quanto maior for a quantidade de ar sobre a cabeça do Pikachu, maior vai ser a pressão. Interessante isso, que lá na química, com o professor Eduardo, tu vai ver que a água ou qualquer fluido que eu consiga ferver às condições normais, ela vai ferver numa temperatura muito mais baixa quanto maior for a minha altitude. Porque vocês vão estudar isso de uma maneira mais detalhada, mas é interessante tu ver que quando eu começo a ferver o meu fluido, acontece que a pressão do meu fluido se iguala à pressão externa. Ou seja, a pressão de um chimarrão, a pressão de uma água de um chimarrão aqui, ela precisa se igualar à pressão externa para começar a trocar de estado. Como aqui a pressão é menor, se eu for analisar o caso da água, aqui eu teria uma pressão do nível do mar. A água, geralmente, ela entra em ebulição, ela troca de estado a 100 graus Celsius aqui no nível do mar. Aqui em cima, a minha pressão vai ser menor. Então, eu preciso de uma pressão menor ainda para se igualar a essa pressão externa. Ou seja, em uma altitude maior, com certeza, a água vai entrar em ebulição a menos de 100 graus Celsius, certo? Mas essa pressão que nós estamos vendo, ela tem um nome, pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce em um determinado ponto. Uma pressão que tu tem que saber, o Enem, muito menos qualquer vestibular de qualquer federal, ele não vai te dar esse valor. É uma pressão ao nível do mar. A pressão que tu tem quando o Pikachu estava lá embaixo, quando o Pikachu estava exatamente sobre as águas. Tá, não que o Pikachu estivesse caminhando sobre as águas, mas é esse valor que é importante. Que ele é igual a 10⁵ newtons por metro quadrado, tá? Que tem um valor que nós chamamos de 1 atm. Então essa pressão tu tem que saber esse valor, e aqui tem uma relação muito importante. Se eu lembrar que força, tá? Que pressão é força sobre área, eu posso até quantificar essa força que o Pikachu tem sobre a cabeça dele. Então assim, ó, se eu considerar a área do Pikachu como sendo 1 metro quadrado, eu noto que a força que vai estar na cabeça do Pikachu, que o ar está exercendo, é 100.000 newtons, tá? Mas aí, para um pouquinho. Professor, eu estudo essa grandeza, essa unidade chamada newtons desde o primeiro ano do ensino médio, mas eu nunca sei quanto que é um newton. Um newton será que é alguma coisa grande ou pequena? Bom, pensa comigo, para te nunca mais esquecer, se tu pegar 100 gramas de queijo ou 100 gramas de presunto, 100 gramas de qualquer material e segurar na tua mão, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração gravitacional vai ser um assunto de uma nossa outra aula. O que acontece? Aquela força que tu tens que fazer para segurar 100 gramas de queijo equivale a 1 newton. Opa, só um pouquinho.
Então quer dizer que essa força que está sendo exercida sobre a cabeça do Pikachu, ou a cabeça de todos nós ao nível do mar, é uma força de 100 mil newtons? E aí eu te pergunto, por que ele não é esmagado? Primeiro de tudo, né, pessoal, eu acho que alguém tem dúvidas que nós não somos esmagados pela pressão atmosférica, simplesmente porque está no nível do mar. O que acontece? Essa pressão ela é distribuída em todos os pontos. Além de eu ter uma pressão sobre a minha cabeça, eu posso associar uma força no ponto mais alto da minha cabeça em todo o meu corpo. E não só isso, né, pessoal? Nós temos uma chamada pressão interna que faz com que equilibre essa força que está sendo exercida sobre o ar, que o ar está exercendo no nosso corpo. Então assim, ó, por que o Pikachu não é esmagado? Eu não coloquei todos os vetores de força aqui porque senão eu ia desenhar muito, ia ficar muito poluído o desenho. Assim como tem pressão do lado de fora para esmagar o Pikachu, o próprio Pikachu, ou todos nós, que lá na biologia, tu vai ver com o professor Álvaro, né, que está fazendo sucesso aqui com as meninas nos comentários da aula D, tu vai verificar o seguinte, que nós também temos uma pressão interna, que até quando tu vai no médico, tu mede ela, e ela também nos ajuda a não ser esmagados. Quando tu está andando de avião, ou tu está subindo a serra, tu está indo para uma altitude maior, tu nota que o teu ouvido sente essa variação de pressão muito bem. E até tu masca um chiclete para conseguir entrar ar e tu não sentir tanto essa variação de pressão. Então assim, pessoal, como que eu posso demonstrar essa pressão atmosférica? Como que eu posso demonstrar essa força que a pressão atmosférica tem? Então agora eu convido vocês com os nossos poderes e as nossas edições de vídeo que eu vou fazer um experimento para demonstrar tudo isso agora para vocês. Então fiquem olhando aqui a minha mão que vai aparecer. Mas olha só o que apareceu! O galão apareceu com os poderes das edições. Então é o seguinte, pessoal, se tu conhece esse galão alguma vez na vida, tu sabe que é aquele galão onde tu toma água, né? Se um dia tu tiver a chance de apertar ele, tu vai ver que ele não é tão fácil assim de apertar. Ainda mais eu que sou uma pessoa pequena, baixa e sem força, tá? Eu não tenho força suficiente para apertar ele. Mas, por que eu não consigo apertar ele simplesmente assim? Primeiro tem a estrutura do meu material que entra em questão, mas por que a atmosfera não esmaga ele, se eu acabei de ver que essa força que ela exerce é uma força gigantesca? Pensa comigo, dentro desse meu galão também eu tenho ar. Então, além dessa força externa que a pressão faz, a pressão atmosférica faz, eu tenho uma pressão interna que nem a que acabamos de ver sobre a pressão interna do nosso corpo. Então eu vou utilizar os conhecimentos que o Eduardo te ensina, um conhecimento de uma reação de combustão. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de um combustível, que é o meu álcool aqui, o álcool de posto, e eu preciso de oxigênio. Bom, eu tenho oxigênio aqui dentro, e se eu simplesmente borrifar o meu álcool aqui dentro, vai acontecer a minha reação de combustão? Não. Para acontecer essa reação de combustão, tu aprende lá em cinética química que eu preciso do quê? Uma energia de ativação. Então, como que eu vou conseguir essa energia de ativação? É usando um isqueiro, que ele vai me dar uma faísca que vai começar a entrar a reação. Por que eu estou fazendo isso? Porque no momento que eu faço essa reação, o ar aqui de dentro ele vai sair, tá? E aí vai criar um chamado vácuo. E tu vai notar que quando o ar tentar voltar, eu vou impedir que ele volte. E aí o que vai acontecer? Cria como se fosse um vácuo dentro do meu galão, e aí eu não vou ter essa pressão interna que está empurrando as paredes do meu recipiente. E aí o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai esmagar ele com a força que ela tem. Muito importante, pessoal. Não façam isso em casa, tá? Isso é totalmente seguro. Deixe pra mim fazer isso. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Acho que eu já fiz umas 2 vezes na minha vida. Tô brincando, eu já fiz várias vezes, tá? Eu sei o que eu estou fazendo. Então agora eu vou dar algumas borrifadas no meu galão. Pra quê? Pra ter o meu álcool aqui dentro pra fazer a reação de combustão. Então, ó, dar umas aqui. O pessoal já começa aí dos bastidores abrindo a janela, ligando para os bombeiros, tá? Pra gente ver esse fenômeno de uma maneira mais fácil. Mas, não só isso. Eu vou pedir, por favor, que apague as luzes para ficar no escuro e nós vermos o que vai acontecer de uma maneira mais clara, certo? Então, segurem-se na sua poltrona, tá? Cliquem aqui, fiquem, não liguem para os bombeiros ainda, nós vamos ver. Pode apagar, por favor, tá? Enquanto eu vou pegar e vou sacudindo aqui. Eu posso notar que agora eu consigo, vou apagar a televisão também, é aqui?
Então eu verifico que ela tem que apagar em algum lugar, certo? Então eu acho que eu não sei onde é que apaga. É aqui. Olha só, Deus o livre, o cara sabe tudo, né? Então eu estou agora, tu não deve estar me enxergando, mas tu já vai me enxergar. A chama tu está vendo, né? Então eu vou usar essa energia de ativação para começar a minha reação. Então não se assustem, certo, pessoal? Mas agora iremos acender a luz e vemos que o galão ficou esmagado. Por que isso aconteceu, pessoal? No momento que eu fiz essa reação, eu tirei o ar aqui de dentro. Tirando o ar, a pressão atmosférica pega e esmaga ele, certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Continuem assistindo as aulas aqui no aulad.com.br, mas pessoal, nunca se esqueçam, né? Lembre-se que a física esteja com vocês. Um abraço, tchau, tchau.